Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Caríssimos amigos, é com imensa alegria que nós nos encontramos sobre o amor divino nesta noite para reflexões em torno de uma temática demasiadamente importante, mormente, porque ela nos diz respeito a todos. A exemplo da pandemia do Covid, nós temos a questão das drogas como um processo igualmente pandêmico. O país que mais investe ou investia no combate ao tráfico de drogas acabou abrindo espaços para que a maconha pudesse ser introduzida no sentido recreativo, de modo legal, em vários estados americanos e com a chancela legal, o plantio, a comercialização e todos os derivados advindo da cannabis sativa, dos cosméticos ao uso propriamente dito da cannabis sativa. É uma demonstração clara do quanto o poder internacional do tráfico está colocado entre as medidas do ponto de vista do comércio mais extraordinárias, na perspectiva de poder lançar os seus tentáculos no mundo. E quão difícil é poder fazer o cerceamento daquilo que envolve o narcocrime, que se mistura com o poder relacionado às armas e vale-se das diversas facções em cada país para fazer ganchos no processo da difusão, da multiplicação, da comercialização e da produção econômica que esses grupos se entretêm. Este panorama, ele como que abre um grande espaço para compreendermos uma dimensão que não podemos de modo algum nos alienar, como o transtorno de dependência de substâncias estão relacionados ao narcotráfico. Não podemos de modo algum negligenciar a observação de que as sociedades, de um modo geral, elas guardam nas suas entranhas um pouco de química, um pouco de dependência, uma quantidade de cultura relacionada ao uso de substâncias psicoamente ativas. É assim, nesta análise, para podermos compreender, numa comparação simbólica, com a família sendo a árvore que se levanta de um terreno. O terreno é essa visão sociológica
aonde nós não podemos desconectar a drogadição, a adicção de substâncias. Nós experimentamos no mundo um panorama em torno do qual e sobre o qual as famílias emergem. Então, uma das dimensões que envolve a análise da droga é os aspectos sociológicos, antropológicos, políticos, que estão relacionados às diversas sociedades. E logo, se uma sociedade ela detém o comércio das drogas, às vezes com o beneplácito das autoridades, que sabe aonde estão os pontos de venda e de revenda, e num processo de mancomunação, de acumpliciamento, é bom que se diga e que se compreenda de que é muito difícil poder compreender uma família quando está desconectada da sociedade. Nós não podemos fazer isso. Numa visão sistêmica, nós precisamos olhar a família e a cidade onde a gente está inserido. A capital, o povoado, que tem uma cultura, que tem um costume. Naturalmente, que Nova York tem uma diferenciação de Belém do ponto de vista cultural. Uma é a cidade cosmopolita mais importante do mundo, e a outra é uma cidade do norte do país, com uma condição socioeconômica limitante, com uma administração relacionada a uma cultura brasileira, bem diferente daquela que se coloca miscigenada a um ponto de ser cosmopolita como nenhuma outra Nova York. Logo, quando olhamos para lá e para cá, nós vamos ver semblantes diferentes de uma mesma realidade. A droga existe lá, dentro dos Estados Unidos, nesta que é a capital do mundo, como existe em Belém do Pará, que é a capital que fala da Amazônia, aonde culturas, costumes se inserem nesse contexto de uma forma diferente, mas mudam-se, até certo ponto, a tipificação das drogas. Mas a cultura da dependência de substâncias está exatamente como o vírus em relação à pandemia nos diversos países, frio ou quente, que tem um índice de saneamento melhor ou maior, que tem um índice de população maior ou menor, variando, mas está em todos os países. Assim também está a substância química. Por isso, você, internauta que está nos ouvindo, pode já estar meditando um pouco de que você emerge ou coparticipa de uma família que está inserido numa cultura social. Nós não podemos separar essa família, porque o terreno influencia a árvore que vai surgir. Ele estabelece movimentos que, numa certa medida, constrangem, comprimem, interferem na dinâmica da cultura familiar. A outra dimensão é a árvore propriamente dita, que queremos aqui dar uma ênfase, é a família. E nessa análise que estamos estabelecendo, queremos situar a galhagem, a ramaria com seus frutos, para simbolizar os aspectos psicológicos individuais. Então, temos a sociedade com as suas influenciações, temos a família que emerge da sociedade como um núcleo, como uma célula que compõe essa sociedade, influenciada por ela e influenciando essa sociedade, e que determina um grande poder de ingerência que faz uma modelação, numa certa medida, dos seus membros, que são seus filhos, indivíduos que emergem trazendo comportamentos desta vida, influenciadas pela família, influenciadas pela sociedade, e trazem encrencas de outras existências psicológicas que os tornam mais vulneráveis ou não às influenciações no que tange ao uso da drogadição, das drogas e, consequentemente, da drogadição. Assim, esse olhar numa panorâmica maior, garantindo a influência da ambientação em torno da árvore e dos frutos para configurar as influências espirituais, aqui caracterizado simbolicamente no clima que favorece
ou não a dinâmica do uso da droga, porque numa cidade onde a drogadição funciona como um corredor de passagem, onde o uso e o abuso de outras substâncias socialmente aceitas se faz muito intensa, as influenciações espirituais são mais intensas. Então, além da sociedade, o terreno propriamente dito, onde vai surgir a família, além das disposições individuais de cada um, nós temos o ambiente influenciando nessa figuração do ponto de vista espiritual, mais ou menos cada indivíduo para o uso ou não de substâncias. Nesse olhar sistêmico, nós não podemos desconsiderar, portanto, nenhuma das ações que envolve esses diferentes níveis. Mas hoje, como é o nosso tema, nós vamos ficar um pouco mais detido na família, na árvore, e os seus frutos, os seus indivíduos, os seus membros, que emergem da família, trazendo as suas idiosincrasias, as suas suscetibilidades, as suas resistências, as suas resiliências ou não, guardando, portanto, nessa relação, compondo com a influência espiritual e compondo com aquilo que é a sociedade onde essa família está inserida. Do ponto de vista familiar, que é o foco da nossa temática de hoje, temos que compreender de que a família em si mesma, ela é um sistema. E quando as relações elas não estão bem, quando a interação dos seus membros não se compõe adequadamente, saudavelmente, é comum um dos membros da família apresentarem sintomas, como que denunciando de que a família não está bem. Não é um movimento consciente, é inconsciente. Um membro da família mais sensível é capaz, portanto, de dar sinais de que o organismo familiar, o sistema familiar, adoeceu, de que ele não está tendo relacionamentos saudáveis. E assim, um jovem, assim, um pai, assim, um neto, pode descambar para comportamentos denunciadores, e um deles é a droga. Quando nós observamos a droga penetrar dentro do sistema familiar, ao invés de nós olharmos para a droga em si mesma como um mal, como sendo a ameaça à estrutura de alguém que nós amamos, e a família por extensão, nós precisamos fazer um certo distanciamento para se fazer uma pergunta. Não é, o meu filho está mal porque está usando droga. A pergunta deve ser feita antes de se fazer esse tipo de indagação, o que está acontecendo com a minha família, com a nossa família, que o nosso filho está usando droga? Ou seja, não é a família que está ruim porque o filho está usando droga. É a família que, não estando estruturada, faz com que o filho use droga. Não é o filho que contamina a família, é a família que deixa vulnerável um dos seus membros. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ou seja, se o meu dedão do pé adoece, não é porque o dedão vai fazer com que o meu organismo todo adoeça. Não. É o meu organismo que está doente e ele se manifesta através do dedão do pé. Vamos pegar uma patologia para configurar bem essa comparação e deixar bem claro. Se eu tenho gota, que é uma alteração do metabolismo da proteína, que envolve o ácido úrico como processo de excreção, esse ácido úrico ele vai se deposita no dedão. O problema não é do dedão. O dedão que fica inchado, vermelho, inflamado, com muita dor, determinando uma crise de gota, ele apenas fala de que o organismo está desestruturado, de que a pessoa está fazendo ingestão de proteína inadequadamente, de que ela está usando muitas conservas, está usando muita cerveja, enfim, de que ela não está bem. O metabolismo global da proteína está inadequado. E o ácido úrico está se depositando numa parte do corpo, no dedão, podia ser no polegar, podia ser no cotovelo. Então, nós deveremos dizer assim, eu estou doente, e a minha doença está sendo manifesta através do dedão. Não é ao contrário. O meu dedão dói e por isso eu estou doente. Não. O dedão é uma consequência, não é causa. Pegando essa comparação para a dependência de substâncias, um filho doente, nós podemos dizer, a nossa família está doente
E aí vem um filho que está usando droga. Nós não estamos ruins porque um filho começou a usar droga e aí a gente ficou ruim. A gente ficou ruim e aí o filho passou a usar droga. Então, a droga, ela entra como uma consequência, acoplando-se, enganchando-se num filho, num irmão, num pai, num neto, denunciando de que a família não está bem. É um sinal de alarme. Como poderia ser a depressão? Como poderia ser um comportamento demasiadamente agressivo que surge num membro da família? Ao invés da gente olhar para aquele comportamento isolado da família como aquela pessoa estando doente, não é que ela esteja normal, não é que ela esteja bem, mas nós não vamos demonizá-la. Nós não vamos colocá-la como sendo o boi de piranha, de que a família só não está bem porque aquele membro está usando droga. Não, não é assim. O olhar é o inverso. É um olhar inclusivo, é um olhar de pertencimento, sistêmico, estamos juntos. Então, a pergunta é, o que está acontecendo com a nossa família que aquele nosso filho está usando droga? O comportamento dele está inadequado, mas em que essa droga penetrou na vida do meu filho, que faz parte da minha família? Qual foi o espaço que essa droga encontrou no coração de um ente querido meu, que a família não deu conta de suprir no processo da interação? Vejam que não é uma visão de irresponsabilização do membro que está fazendo uso da substância. Não. Não é dizer que há uma inocência. Não é dizer de que a pessoa é um coitadinho. Não, não é isso. É que aquele comportamento disfuncional tem por trás um outro comportamento disfuncional que é sistêmico, que é familiar. Esse olhar, ele é inclusivo. Ele não é excludente. Não é ou o membro é que está doente, ou a família que está doente. Não, a família não está bem e o membro denuncia. O membro se entrega às drogas, ou fica deprimido, ou entra no processo de agressividade destrutiva, ou entra no processo de obsessão. Como uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade, pode entrar num quadro obsessivo que não seja da família, tem que ser da família. Porque uma criança, um espírito que está reencarnado nessa faixa etária, não pode entrar na obsessão. Por conta dele, ele não tem consciência para fazer conexões espirituais, livre-arbítrio, lucidez, para ser responsável pelo processo obsessivo. É a família que não está bem e aquela criança revela de que a psicosfera familiar não está adequada. E a criança, sensível, ela deixa, por assim dizer, denunciar que há, pela influenciação espiritual, de que a família precisa se rever enquanto comportamento moral, espiritual, enquanto as virtudes. O mesmo se dá no que tange a relacionamento à droga. Com a diferença de que, se é um jovem, um adulto, eles têm a responsabilidade correspondente individual, mas têm uma responsabilidade familiar. Então, não é ou, é e. A família tem a sua cota e o filho tem a cota dele. Então, o primeiro passo, quando se olha para o problema da dependência química, não é procurar o culpado, seja o filho, vamos pegar um filho, o filho que está usando droga, ou então, o que é muito comum, o pai acusa a mãe acusa o pai, aí a gente vai descobrir quem é o culpado. Depois de, assodadamente, sufocar o filho, criticar o filho, tentar dissuadi-lo pelo sermão, às vezes pela agressividade, às vezes com abordagens que só mais agravam, a família, ela entra em pânico e começam a procurar culpados. Não é hora de procurar culpados. A hora é de acolher o membro da família que está fazendo conexões com a droga, a princípio, ou já se aprofundou nela, e poder, o que é que nós podemos fazer para cuidar da nossa família e do nosso filho. É um olhar onde nós vamos nos desarmar para fazer um movimento de acolhimento de todos, incluso do membro que está numa posição de negatividade mais expressa. O que está acontecendo conosco? O que é que nós podemos fazer? Não é quem é o culpado. O que é que nós podemos fazer enquanto família para podermos juntos lidar com esse problema? Porque esse problema é nosso, não é só do meu filho, ele é nosso. Ele não é nosso porque é o filho que eu amo, ele é nosso porque ele nos implica.
Ainda que o filho possa ter uma responsabilidade maior ou menor no uso da droga, a família tem a sua cota. E quase sempre, essa cota vulnerabiliza o filho, que aí faz escolhas infelizes. Às vezes faz pela droga, pode fazer por uma doença, pode fazer por um comportamento, às vezes, que é esquisito do ponto de vista da cidadania. Enfim, ele pode usar qualquer outro tipo de comportamento para, de acordo com o psiquismo dele, de acordo com a sua história espiritual de vida, de acordo com a sua história na própria família, ele vai derivar para falar de que a família não está bem. Então, a droga, meus amigos, meus irmãos, ela passa a ser um detalhe que tem a sua importância fundamental, não tenha dúvida, porque é uma substância que, numa overdose, leva ao óbito, à desencarnação. Mas ela não vai merecer um ataque por si mesma. Ao invés de atacar a droga, nós vamos acolher o filho. Ao invés de atacar os traficantes, que não é obra nossa, é do sistema policial, judiciário policial, nós vamos procurar acolher-nos enquanto família para ver o que foi que a gente pode, o que é que a gente pode fazer e qual foi a nossa vulnerabilização que permitiu que aquele membro da família pudesse cair na rede do tráfico, através do irmão, ou através de um amigo, ou através do parente, ou através do vizinho, ou através do colega da escola, da universidade. Então, esse olhar é um olhar mais macro. E ele olha o tronco, aonde está assentado aquele fruto, aquele indivíduo que traz a sua demanda psicológica. Um espírito mais frágil, que tem uma história de dependência numa outra vida, ele traz uma tendência. Se ele encontra uma família desestruturada, um terreno que lhe é vulnerável e uma influenciação espiritual na mesma direção, esse membro corre muitos riscos de ceder à tentação da droga. E se cair, e se entregar a uma experiência de curiosidade, que é um dos pontos que mais favorece a iniciação da droga, a influência do grupo, a curiosidade, ele corre o risco de entrar e ter muita dificuldade de sair, porque ele acorda condicionamentos de vidas anteriores, que agora emergem no seu psiquismo, e ele não encontra, às vezes não tem uma família onde ele possa fazer uma interação saudável. Então, quando nós olhamos para essa dinâmica, nós vamos fazer um propósito, que é um propósito de trabalhar a saúde e não de combater a droga. Porque qual é a pessoa hoje que desconhece que droga faz mal? Todos sabemos. É natural que você possa estar aí perguntando, não, mas o meu filho diz que a maconha não faz mal. Isso são os adoradores da maconha. Não dá nem para discutir, porque eles já penetraram no Google, já tem todas as informações do grupo pró-recreativo, já fazem correlações em relação a outras drogas, e tem um discurso que, se você for combater no diálogo, na conversa, pouco rende, porque eles estão fanatizados pela dependência da maconha, num discurso que já é conhecido. Nenhum médico consegue dissuadi-lo. Aliás, um bom profissional, ele não vai com o seu cliente, seja um médico, seja um psicoterapeuta, dizer, olha, a droga faz mal, porque todo mundo sabe. E quando ele diz que não faz, é um sofisma do qual ele está sendo vitimado. A fala, ela é pouco convincente. É difícil dissuadir um jovem, um profissional, dissuadir um jovem de que ele está usando uma substância que lhe faz mal. Muito difícil. Na minha experiência profissional, esse é um descaminho. Quase sempre você perde o contato, não consegue fazer um nexo de vínculo e a pessoa não retorna convencida, na ilusão do sofisma, de que ela está num bom caminho. E a sua fala, você perdeu tempo, a família perdeu recursos no investimento que não logra estabelecer resultados, porque a abordagem é a droga. Então, não é que a droga não seja importante, mas ela precisa ser um detalhe. O que é mais importante é o indivíduo que está usando droga e a família da qual ele faz parte. Por isso que numa abordagem
mais holística, mais sistêmica, e o Espiritismo tem esse olhar mais macro, nós não tratamos só a pessoa, temos que tratar a família. Não foi sem razão que surgiu os grupos de família que se associam aos narcóticos anônimos, aqueles correspondentes ao AA, os familiares, os grupos de autoajuda dos familiares, que vivem o processo do chamado codependência, o amor exigente. São vários grupos de autoajuda extraordinários no campo do combate à drogadição da humanidade, mas que fazem um movimento exatamente ao contrário de estar perseguindo a droga. Ele, ao invés de gastar energia perseguindo a droga, que tem um outro espaço de competência e que pertence às esferas governamentais ou a outras ONGs, nós vamos alocar a nossa energia para acolher o nosso ente querido e tratar-nos. Porque senão tem o ente querido que é dependente e tem o familiar que é o codependente. A família, ela fica, porque ela está doente, tanto quanto o membro que está dependente da substância. A família não está usando droga. É o garoto que está usando droga, por exemplo. Mas a família, ela estabelece uma relação doentia, porque ela já estava doente. E agora ela fica numa relação de codependência, sem usar a droga, mas igualmente dependente. E faz uma relação de estranhamento na relação com o membro da família e com a substância, se ela não é orientada, se ela não recebe subsídios, se ela não está equipada para poder se olhar, para abordar o seu ente querido de uma forma diferente daquela que ela vem assumindo na dinâmica habitual, que derivou para a dependência química. Então, o Al-Anon, o amor exigente e os outros grupos de autoajuda, ao lado dos grupos religiosos que fazem trabalhos extraordinários no campo dessa assistência ao indivíduo e à família, fazem um olhar mais macro, procurando tirar o foco só da pessoa doente, para olhar a família a partir de. Então, o membro da família que adoeceu no álcool, na maconha, na cocaína, é alguém através do qual eu vou fazer uma leitura da família, enquanto profissional, para perceber onde foi que aquela família foi se perdendo e pelo que as relações foram se tornando disfuncionais, adoecidas, e o que levou, em última instância, aquele indivíduo derivar para o uso das substâncias. Numa época onde, sistemicamente, nós percebemos o quanto a droga ficou pandêmica, onde as pessoas usam as substâncias ditas de forma recreativa, de uma forma tão usual, tão rotineira, onde a multiplicação das bocas de fumo, qualquer secretário de segurança pública sabe onde elas ficam, sabem, os policiais sabem, onde esse processo se tornou tão entranhado na sociedade que, às vezes, representantes políticos, públicos, são agenciados pelo narcotráfico. Esse processo, naturalmente, ele não pode passar ao largo da nossa percepção e nós não podemos ignorar de que há uma influência social, há uma influência espiritual que cursa hoje, nesses dias, ameaçando essa família que emerge nesse clima e nesse terreno de sociedade. Então, é muito importante olhar para a família numa perspectiva de podermos avaliar como é que nós estamos. Esse é um olhar que vai nos assinalar e apontar para alguns comportamentos. Porque a família não usa droga, mas tem um bar dentro de casa. Se você tem um bar dentro de casa, e como alguns dizem, não, mas é que é para oferecer para os amigos, quer dizer, nós temos aquilo que nós não admitimos que seja bom para nós, mas oferecemos aos amigos. Então, como é que é isso? As celebrações são regadas às substâncias alcoólicas, que é uma droga socialmente aceita. E o pai, quando bebe, fica muito alegrinho, ou a mãe. E os filhos adoram o pai quando bebe, porque ele relaxa,
deixa de chamar a atenção, fica mais liberal. Desde criancinha, os filhos vão aprendendo que droga tem associação com celebração. Porque todo aniversário tem droga, toda comemoração tem droga, Natal tem droga. Droga, que eu quero dizer, estou falando é a cultura do álcool, que é a cultura alcoólica, que é a cultura drogadita. Então, a associação ao álcool, que é sempre a antessala das outras drogas, ela é esculpida domesticamente. Eu não estou falando isso aqui para embutir culpa em você que está me ouvindo. Eu estou fazendo uma leitura para analisarmos como é que a família lida com a drogadição social, que está nas celebrações infantis, que está desde que a criança nasce, no mijo, no famoso mijo. Não sei se aí de onde você mora, no país onde você está, se tem essa cultura. É o mijo. É a droga que chega para celebrar o nascimento de alguém. E de todas as datas comemorativas, que são regadas às substâncias, e muitas vezes os familiares ficam demasiadamente, entre aspas, alegres, e não ficam alegres, ficam eufóricos, porque o álcool, ele gera, do ponto de vista do sistema nervoso central, uma desinibição. A pessoa fica eufórica no primeiro momento e depois entra no processo depressivo, porque o álcool é uma substância depressora, por isso leva ao coma. Por isso todo alcoólatra é depressivo, é deprimido, porque o álcool é uma substância depressora. Eu estou falando do álcool porque ele é antessala das outras drogas. Nós iniciamos o nosso filho desde que ele é pequenininho. E aí tem o bar em casa. E aí tem a cultura de que qualquer sintoma que você sente, você toma um comprimido. Por isso o jornalista, certa vez, na sua coluna, fez uma reportagem e ele, num dado momento, dizia assim, a esposa chegava com o esposo e dizia assim, meu bem, eu acho que o nosso filho está usando droga. E o esposo dizia para ela, por que você acha, meu bem? Não, é porque estão surgindo alguns comprimidinhos da nossa farmácia. A nossa cultura, minha, tua, aqui brasileira, aonde nós temos acesso às farmácias, em grande parte, sem qualquer recomendação médica, um receituário, no balcão, e uma cultura de farmácias em Belém do Pará, a esquina, onde tem 4 farmácias, uma em cada esquina. Como é que pode ter 4 farmácias no entroncamento de uma rua comum em Belém do Pará? Nada contra as farmácias, contra os farmacêuticos, não é essa a fala. A fala é de que há um exageramento na nossa cultura para usar substâncias. E por isso a mulher diz para o esposo, na crítica que o jornalista faz, de que o filho está dependente, está usando drogas. É uma crítica ao casal, às famílias, que usam substâncias demasiadamente. Ninguém pode sentir uma dor de cabeça que tem que tomar um comprimido. Abra a bolsa de uma mulher, eu digo da mulher, porque normalmente essas mulheres que guardam as bolsas e levam a farmácia dentro. Quantos comprimidos tem na bolsa? Veja você, quantos comprimidos você toma por dia, não passado pelo médico? Na semana, quantos comprimidos você toma? Toma porque é um digestivo, toma porque é para melhorar a flora intestinal, toma porque você está com uma coceira, toma para melhorar a memória. Toma. Nós somos pessoas com um viés cultural, pelo menos aqui no Brasil, que estamos inclinados ao uso de substâncias e a não sentir dor. Nós não pensamos, mas por que eu estou com dor de cabeça? Ao invés de tomar o comprimido, abrir a bolsa e tomar o comprimido com dor de cabeça, por que eu estou com dor de cabeça? Porque às vezes dor de cabeça é que nem o dedão do pé chamando a atenção. Que você precisa hidratar-se, porque você tem mais idade, ou porque você tem um tumor que está se expandindo, você precisa olhar e procurar o neurologista. É porque você está estressado, é porque você está entrando numa estafa. Quantas coisas uma dor de cabeça, que é um sintoma muito genérico e frequente, pode nos dizer, mas a gente não dá tempo, a gente silencia logo com o analgésico. Então, a nossa cultura é de não ouvir o corpo, que é divino e fala. Nós somos esquecidos de que nós temos uma farmácia, como o Espírito Joana de Ângeles propõe. Há dentro de cada um de nós um médico que nos habita e há uma farmácia.
O nosso organismo, meus amigos, meus irmãos, ele é uma farmácia na forma como ele se coloca, promovendo as substâncias endorfínicas, as substâncias para combater os micro-organismos. Ele tem uma sabedoria sem par, que a medicina não consegue abarcar toda essa engenharia cósmica da qual o nosso corpo é formado nas suas diversas funções. Mas nós não ouvimos o corpo. E com a nossa aversão à dor, a gente silencia a dor sem perguntar por que ela está se manifestando. E aí vem o sofrimento. O seu time perdeu, você bebe. Seu time ganhou, você bebe para comemorar. Perdeu ou ganhou, você bebe. Você não vai sair com seus amigos para bater papo, conversar, você vai sair para beber. Ah, eu vou sair para beber hoje com os amigos. Quer dizer, a gente sai para beber, o filho está ouvindo isso. E você está fazendo isso, como pai, como mãe. Então, vejam, mais uma vez, não é nenhuma censura a esta ou aquela família, é uma leitura psicológica e cultural e antropológica de como é que o Brasil funciona no que tange às drogas. Nós somos um país drogaditos. Nós vivemos imersos com as substâncias socialmente aceitas, subvertendo aquelas que o médico passa. O médico passa uma receita, a gente fica tomando ad eterno. E a gente suprime quando não deve suprimir, e toma mais que o médico não mandou, sem consultá-lo. E as substâncias, os comprimidos, os xaropes, que são de venda fácil, esses, então, a gente se entope. Então, esse jeito de ser, de não respeito à nossa natureza corpórea, orgânica, de não ouvir as dores que se nos habitam, que manifestam aquilo que se passa no nosso relacionamento, quando a primeira angústia surge, a pessoa começa a tomar o comprimido da mãe, que toma Rivotril, o ansiolítico, o Lexotan, o frontal. A criança, o jovem vai lá e toma escondido, porque não está conseguindo dormir. Mas quem disse que a gente tem que tomar remédio para dormir? Quem passou o remédio para a pessoa dormir? Os pais estão tomando remédio, muito provavelmente, porque estão seguindo uma receita médica que já fez ano. E eles estão usando. Então, a gente, quando está usando um ansiolítico para dormir, que é um efeito colateral do ansiolítico, que faz a gente dormir, não é um efeito para dormir. Porque o remédio para dormir seria o hipnótico, que o médico deveria passar, que gera menos dependência química. Quando a gente começa a fazer uso dessas substâncias, nós estamos vivendo uma cultura medicamentosa, que tudo a gente usa de abuso dos remédios para lidar com qualquer desconcerto mínimo que surja, de uma dor, de uma insônia, de uma flatulência, de uma má digestão, de uma diarreia, a gente se medica. Então o jovem está vendo isso. Do mesmo jeito que a mãe tem uma angústia e não consegue dormir, toma um Rivotril, ele, quando chega da rua, às vezes bebido, não está conseguindo conciliar o sono porque brigou com a namorada, está angustiado, ele vai e toma o comprimido, fazendo associação de substâncias. Começa aí. Sem falar de que, na medida que ele já está usando o álcool, ele já está porta-acesso à maconha. E a maconha é sempre uma droga que antecede outras drogas. E a maconha é um passo para a cocaína, e quem cultiva maconha, um dia vai colher o crack. Vai colher o crack. É um encadeamento que vai surgindo sutilmente na cultura dos jovens e dos adultos, que vive numa sociedade que não quer sentir dor, que não quer fazer contato com as emoções, porque ao lado da dor física que eu estou assinalando, eu quero dizer quantas dores emocionais estão por trás do uso da droga. O que está por trás da droga? A decepção, a insegurança, a baixa autoestima, o abandono de pai, de mãe, a separação conjugal no qual os filhos foram vítimas. Essas dores é que assolam. E as dores emocionais, elas são, portanto, inibidas, bloqueadas por substâncias. Você quer ver um exemplo? Agora,
Covid, quantas desencarnações nós temos observado no nosso Brasil? São mais de 70 mil pessoas que desencarnaram. A pessoa não pode morrer porque todo mundo já está tomando remédio. Nós desrespeitamos o luto. Nós forçamos, às vezes, que o profissional passe os remédios. Com mais razão, os psicólogos, que fazem uma administração do luto de uma forma mais saudável, sem substâncias, acolhendo a dor, para que a pessoa faça o seu luto. Não precisa de substâncias. Mas a pessoa morreu, já vai entregando um ansiolítico. E pelo que a pessoa precisa tomar um ansiolítico? Uma semana depois da desencarnação, a pessoa está no ansiolítico e segue. Depois não sabe por que não consegue se ver livre. E ninguém consegue se ver livre de um ansiolítico que você toma regularmente, porque ele gera uma dependência química, tanto quanto a cocaína, quanto de forma diferente, mas gera. São substâncias que atuam no sistema nervoso central, que quando você suprime o organismo, diz, ei, cadê a substância que você me dava todo dia? A sabedoria do corpo entra numa crise de abstinência e faz a solicitação da substância que agora a pessoa tentou suspender. Como ela não consegue suspender, aí pronto, ela fica tomando e os efeitos colaterais a longo prazo no cérebro, em outras partes do organismo, vão se dando, mas sobretudo no cérebro, interferindo na dinâmica psicológica da pessoa, emocional. Então nós começamos a viver, queridos amigos, desculpe se a análise ela é um pouco, assim, dura, mas é a real. Quando nós vamos para uma festa, nós não temos autoestima, segurança para fazer uma abordagem. A gente começa com algo que, de repente, quando você vê, você está ficando com alguém no motel, mas você não conhece nem quem é a pessoa. No outro dia, se perguntar, você não lembra, porque foi um relacionamento químico. Foi uma ficada química das substâncias que você ingeriu. E, notadamente, numa balada, por exemplo, ali no escuro, você não vê direito a outra pessoa, nem a outra pessoa vê direito você, e lá pelas tantas, ambos estão tão dominados quimicamente, que a ficada é química, que a transa sexual, que às vezes se segue a ficada, é química, e a criança já nasce com dependência química, muitas vezes. Não nesse caso, mas... Então, eu estou citando isso para mostrar o quanto famílias não sabem lidar com a emoção, não tratam as questões, não conversam. Tudo é resolvido no grito ou na substância. Ou no distanciamento. Se evade, cada um vai para o seu quarto, ninguém conversa. Como se o silêncio fosse resolver. Então, o que está por trás das drogas? Está a necessidade do diálogo. Está a carência afetiva que a droga tenta substituir. Está a dor da ausência de um pai demoradamente em relação ao filho. A dor da separação dos cônjuges, a dor de um desemprego que faz um pai começar a derivar para o álcool excessivamente, depois para outras drogas, ou a mãe vivendo uma situação similar e passa a dormir mal e fica dependente de substâncias ansiolíticas. O que está por trás é essas encrencas do cotidiano. A droga ela apenas se acopla. Então, nós precisamos, ao invés de simplesmente querer banir a droga por bani-la, nós precisamos ir para ver o que está por trás. A droga é apenas a ponta do iceberg. Temos que olhar a estrutura onde ela se conectou. Porque se nós mexemos na estrutura, ela perde significado. Significado de passar a dor, significado de diminuir a angústia, significado de silenciar a ansiedade, a inquietude. Quantos jovens, na minha experiência profissional, usam a maconha justo porque são pessoas que trazem o transtorno do déficit de atenção com impulsividade. Inquietos, psiquismo veloz, precisando de atendimento profissional, médico, psicológico, conjugado, eles usam a maconha, identificam o médico, e aí pronto, eles começam a usar a maconha, usam outras drogas, mas vê que a maconha é aquela que lhes dá uma certa pacificação, e passam a depender da maconha. Mas a maconha, tal como está apresentada, ela leva N outras substâncias que não são saudáveis, e ele não faz uso da maconha segundo um preceito médico, ele não dosa, ele faz empiricamente.
E por que ele se conecta? Ele se conecta porque ele tem uma deficiência, precisava de uma ajuda profissional. Um psiquismo excitado, numa sociedade excitada, estressante. Ele não dá conta, não consegue dormir direito, então ele usa a maconha e ponto. Ele se chaula direito, ele dorme direito. Ele pensa que está bem, mas não está bem. Até porque a maconha, muito usada nessa faixa de idade juvenil, é a droga que, segundo as pesquisas médicas, enseja os quadros, para aqueles que são sensíveis, de esquizofrenia mais tarde. Podem estabelecer esse nexo do ponto de vista da pesquisa. Então, quando olhamos para a dependência química, vamos olhar não para a química, mas para quem é dependente. Não só para quem é dependente, para a família da qual nós compomos juntos, da qual aquele dependente faz parte. E aí vamos investir. Porque a droga que entrou, como estava dizendo, para substituir a dor, para diminuir a angústia, para silenciar a ansiedade, para excitar, porque eu preciso trabalhar, produzir. Aí toma os excitantes, os ribites, muito comum nos caminhoneiros, por exemplo, que dirigem movidos a substâncias excitantes, estimulantes, para vencer as estradas, num processo profissional extremamente difícil, correndo risco ele e as vidas dos outros, porque lá pelas tantas, o cérebro não consegue dar conta e os acidentes são inevitáveis. Então a gente toma droga para dormir, droga para acordar, droga para tirar o efeito da droga, droga por causa do estômago, droga por causa da angústia, droga por causa da ansiedade, droga porque eu estou triste. A gente não consegue ficar triste mais. Ficou triste, tem que tomar alguma coisa para sair da tristeza. Aproveite a tristeza não é doença. Tristeza é um espaço de autoencontro. É uma possibilidade de imersão, de interiorização. Não tem por que usar. Mas tu tá triste, toma aí logo ali uma. Para que tomar uma? Aí o cara tá triste, toma uma, se for um drink, ele começa a entrar no caminho da depressão. Porque o álcool não é uma droga excitante. Ele apenas é euforizante no início, depois ele deprime. Você está empurrando a pessoa para a depressão. Ela está só triste. Então vejamos que esses expedientes para lidar com as nossas contradições, eles são todos, acoplam-se nas nossas deficiências psicológicas, emocionais e morais. Enquanto eu não souber ou não me der conta de que eu preciso ir para dentro de mim mesmo e familiarmente juntos nós podemos nos abraçar e nos fortalecer para trabalhar a nossa segurança, nossa baixa autoimagem positiva que a gente tem da gente mesmo, ou uma imagem destrutiva de si mesmo, trabalhar os excessos a que nos entregamos no trabalho, ou trabalhar a frustração de desemprego, uma calúnia que sofremos, uma decepção afetiva que experimentamos. Normal, isso faz parte da vida. E ao invés de fazer isso quimicamente, vamos fazer juntos, na alegria e na tristeza. Se o filho passou, a gente celebra. Não passou, a gente está junto, chora junto. Se ele chora, a gente chora junto. Mas não precisa tomar substância, porque está chorando. Porque, infelizmente, tem sido essa a nossa postura cultural, familiar, que reflete a cultura econômica de uma sociedade consumista que quer vender os seus produtos. E não é só dos narcotraficantes, é uma cultura medicamentosa que nós experimentamos, que faz com que a gente seja refém dos remédios. Quantos remédios? Eu fico pensando aqui de mim mesmo, falando agora com você. Há quanto tempo eu não tomo uma química, do ponto de vista dessa química mais... Porque se você come um tomate, tem química também dentro dele. Se você come um mamão, vem química, porque na casca vem... Enfim, eu não quero entrar nesse âmbito aqui do agronegócio. Eu quero entrar só na questão das substâncias produzidas pela indústria farmacêutica. Há quanto tempo eu não tomo uma substância? Aí você deve dizer, mas você é homeopata. Sim, eu sou homeopata. Mas mesmo como homeopata, há quanto tempo eu não tomo remédio? Porque o remédio, é remediar. Então, eu queria fazer um convite a você, internauta, a você, família, a você que está no processo de dependência. Vamos parar para fazer uma reflexão. Porque a droga não pode substituir o amor que faltou. A droga não vai fazer a substituição
de alguém que se foi pela desencarnação. A droga não vai eliminar a ansiedade, que no nível normal é normal, e que no nível tóxico precisa ser examinada de onde é que ela está vindo, psicoterapeuticamente, psicologicamente, autoanálise, meditação. Quantas vezes a meditação é substituída pela meditação? Nós começamos pelo remédio, e depois que a gente está todo troncho, a gente vai para a meditação, a oração. Então, o Espiritismo, sendo uma doutrina de saúde, propõe, numa abordagem psicoterapêutica de nível mais profundo, de que nós precisamos fazer uso dos antídotos da dependência química, que para além ou para quem da perseguição policial, na destruição do crime organizado, que não é da nossa esfera de ação, nós possamos fazer prevenção em casa, tomando menos remédios, diminuindo os aditivos. Nós não precisamos tomar uma garrafa de vinho, porque é a hora do almoço e aquele prato combina com vinho. Aí tem que tomar a garrafa inteira, e porque o outro não bebe, a gente toma a garrafa inteira. E aí depois não consegue nem dirigir. Ou pior, vai dirigir, vai promover um acidente de carro, como eu vi há poucos dias em Belém do Pará. A pessoa avançou, matou um casal, assassinou também a mãe do filho do casal. 3 pessoas desencarnaram numa só lapada de um carro que avançou para além dos limites de uma rua, porque a pessoa estava em alta velocidade, alcoolizada. Nós precisamos investir no diálogo, no abraço, no afeto, desde pequenininho. A nossa celebração não precisa ser aditiva. Nós, no Jardim das Oliveiras, certa feita, fizemos um jantar para 200 talheres. E teve um jantar dançante. E convidamos uma pessoa para fazer um karaokê. Ia conduzir o jantar fazendo karaokê. E dissemos para ele, como dissemos no convite que fora vendido, porque era uma obra, era um jantar beneficente, de que não haveria bebida alcoólica. Quando coloca isso, as pessoas já não querem ir. Mas as pessoas, por amizade, conhecendo a instituição, foram 200 talheres. E foi uma alegria. Porque se dançou, se brincou, se jantou. Uma alegria. Então, no final, o companheiro que fez a gestão do karaokê, que sabia que não podia usar droga, ele chegou conosco e disse assim: eu nunca pensei que o jantar pudesse ter tanta alegria sem álcool. E eu quero confessar a vocês, se alguém viu ou não viu, eu quero confessar. Eu levei dentro da minha mochila o meu álcoolzinho, levei escondido e fiquei tomando porque eu, como profissional, achei que ia ser um fiasco. E o que eu vi é assustador, as pessoas alegres, porque a gente pensa que a nossa alegria ela tem que ser aditiva. Se é aditivo, é do aditivo, não é a alegria genuína. E nesse dia, eu recordo-me bem, que um dos casais venceu um concurso, fizemos um concurso de dança, lá pelas tantas do jantar, um concurso de dança. O casal que venceu era uma mulher que dançava normalmente e um homem que não sabia dançar. Os aplausos é que ia selecionando. Então, nós selecionamos um companheiro nosso da nossa instituição que não sabia dançar. Então, ele percebeu que era uma pegadinha que foi se fazendo normalmente no meio do grupo. E todo mundo se divertiu, ele se divertiu, a esposa se divertiu, porque eles ganharam o concurso de dança com ele pisando no pé dela, coitadinha. Então, vejam o que eu estou dizendo a você. A alegria, quando nós cultivamos a alegria, ela não precisa de cocaína. Para a gente ficar alerta, não precisamos de estimulante. Para fazer uma viagem, não precisamos fazer uma viagem maconhado. A meditação nos proporciona isso, a prece nos conecta com o divino. Então, há um arsenal que o Espiritismo propõe de recursos que passa pelo âmbito da família e dota cada indivíduo de princípios e valores que nos fazem prevenção para a aproximação e a ameaça que será inevitável para todos os nossos filhos em relação à droga. Porque a droga não está no homem da esquina, não. Está no amigo. Está dentro da escola, não está fora da escola, não. Está em qualquer lugar. Então, a prevenção é
princípios e valores e exemplo dentro de casa. O culto da alegria. E trabalhar as frustrações. O pai poder chorar com a família. Por que o pai não pode chorar com a família? Está desempregado, compartilhar com os filhos, se tem idade para tal. Isso tudo é exemplo de autossuperação. E sendo feito sem precisar de uso de muletas químicas. E quando precisar, o médico está ali autorizado a fazer o uso enquanto o indivíduo precisa. Portanto, de forma pontual. É nesse viés que eu penso que nós vamos fazer uma grande cruzada em relação à droga. Que não é através da perseguição só dos revólveres e das armas, é da educação. Porque um povo, quando os indivíduos não precisarem usar drogas, porque eles aprendem a substituir as suas frustrações, dores, deficiências, angústias, decepções, por recursos e crescem com isso, eles deixam de ser usuários. E não tendo usuário, não tem venda. Não tem venda, não tem avião. Não tendo avião, o traficantezinho, aquele que faz a intermediação. E não tem consumo. Não tendo consumo, o negócio vai à bancarrota. A forma de lidar com a pandemia terráquea no que tange a dependência química chama-se educação, que começa dentro de casa, no exemplo do esposo, da esposa, dos pais, em relação aos filhos. E nesse esforço amoroso de poder trocar, contar histórias, mostrar-se um para o outro, e poder nutrir cada um pelo diálogo, pela convivência, pelo acompanhamento, pelo abraço, pela supervisão e pelo aconchego que faz com que a família, em sendo saudável, a árvore em sendo saudável tanto quanto possível, ainda que o terreno esteja comprometido, o fruto tem maiores condições de ser um fruto sazonado, ou seja, o indivíduo tem mais chances de poder não ser vitimado por aqueles que tentam atraí-lo, subtraindo-o para o mundo das drogas. Então vamos às perguntas. Desculpe se eu falei um pouco mais, o tema é fascinante, eu peguei um ângulo, mas nós vamos então abrir para as perguntas agora, com a Graça fazendo as perguntas aqui. Vamos lá. A Fabiola Vasconcelos, ela pergunta: a má condução da mediunidade pode levar uma pessoa a fazer uso de drogas? A mediunidade mal trabalhada leva a distúrbios comportamentais e a pessoa pode buscar a muleta das drogas. Sem falar de que muitos buscam a droga através dos psicoativos que vêm da natureza. A própria maconha pode suscitar as famosas viagens, que são processos. A maconha é uma droga alucinatória. Então, você pode ter alucinações. Às vezes, alguns comportamentos usados no campo de chás podem levar a transes. Então, a proposta que Joana de Ângeles faz quando trata o assunto droga no livro Após a Tempestade é de que nós não precisamos fazer uma incursão no mundo espiritual, no mundo paralelo, usando substâncias. O Dr. Pierre Rivaio, criador da Universidade da Paz, advogava o mesmo jeito. Nós não precisamos de nenhuma química, de nenhum fitoterápico, de nenhum ritual que envolva as substâncias para sobrecitar a mente, a fim de que nós possamos ampliar o estado de consciência, que é um dos motivos que leva ao uso da droga. Nós podemos fazê-lo pela meditação, pela oração, e podemos entrar nesse campo. E a mediunidade é um outro recurso onde você entra no campo de comunicação com os espíritos, ampliando o estado de consciência. O espiritismo traz uma metodologia muito segura para o estudo, desenvolvimento e educação da mediunidade, que nos suscita aprender sobre a mediunidade, exercitar a mediunidade num centro espírita, num ambiente seguro, e educar a mediunidade para que ela seja um instrumento para o bem. Mas muitos, entendendo a mediunidade, são lançados ao tomar substâncias e, às vezes, se atrapalham. Outros
querem fazer essas incursões, por exemplo, com o LSD, que é uma droga que faz esse movimento da ampliação da consciência. E esquecem que o grande pesquisador Grof, tcheco, que viajou para os Estados Unidos e estabeleceu as pesquisas sobre o LSD, começou nele próprio e nos seus pacientes fazendo pesquisa com LSD. Mas ele notou os prejuízos que o LSD causava ao sistema nervoso central. E depois ele pôde substituir o LSD pela respiração. Criou a metodologia chamada respiração holotrópica, onde a pessoa amplia o estado de consciência sem precisar usar substâncias. Mas ainda hoje eu cuidei de uma pessoa que usa o LSD, ou usa com uma certa pontualidade, o LSD para ampliar o estado de consciência. Como as pessoas estão absolutamente fora do tempo, fora da história, não acompanham a ciência, que já passou por essa fase. E aí o LSD fica a serviço dos traficantes. Os comprimidinhos, que traz um colorido sempre extraordinário para suscitar a imagem e que faz a pessoa entrar em transe e, às vezes, nunca mais voltar para o normal, desenvolvendo um quadro psiquiátrico, às vezes, na primeira dose. Porque, dependendo da vulnerabilidade mental daquela pessoa que usa a droga e da quantidade da droga, da sua suscetibilidade, ela entra num estado alterado de consciência e não volta mais para o estado normal de consciência. Então, a mediunidade é um dos mecanismos naturais da natureza para que possamos nos conectar com o mundo dos espíritos, ampliando o estado da consciência, colocando-a a serviço do bem. Por isso, o Espiritismo propõe o exercício da educação mediúnica, tomando como referência a figura de Jesus, que traz a plataforma da moralidade, de princípios e valores assentados com as virtudes, para que a mediunidade nos enseje um exercício e uma prática a contento de benefício individual e coletivo. A Luz Marina Franco pergunta: a drogadição emerge mais da própria índole do usuário e do traficante ou de influências do meio e espiritual? Aí varia de indivíduo para indivíduo. Muitas vezes, nós vamos observar isso, né? O traficante não oferece para o seu filho a droga. A droga, ele sustenta a sua família e enriquece, dando para o filho dos outros. É que nem aqueles que mandam os homens bombas, em nome de Alá, destruir os inimigos. Mas eles próprios não vão se transformar em bomba para encontrar Alá, encontrar Deus. Então, é um sofisma. Então, o usuário, ele fica mais vulnerável, depende de cada situação. Às vezes, o distanciamento familiar, um grupo que cooptou, substituindo a família, mas é um grupo de horror, cuja ética do grupo é que todos usam droga, então ele passa a usar droga para fazer do grupo, já que ele criou agora, transplantou-se para uma outra família, já que a família dele, ele é rejeitado, é abandonado, só tem censura, ninguém chega, ele tem os seus problemas, então ele acha que vai resolver os seus problemas com um grupo que tem muito mais problema que ele, que coapta, que, portanto, o absorve. E aí ele perde o contato com a família, substituindo a família por uma outra pseudo-família, que é, na verdade, um grupo de pessoas que trazem transtorno de substâncias químicas, de dependência de substâncias. A interferência espiritual entra nessa. Quando vemos André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, narrar a junção daquele espírito que se aproxima do outro, que está dominado pelo álcool, e a aproximação, induzindo a fazer manifestações por escrita muito nocivas, ou quando a gente vê no livro Sexo e Destino, quando o espírito faz aquele homem que está sentado levantar-se para tomar um trago, e ele se justapõe ao corpo do homem, e André Luiz não sabe quem é que está bebendo, se é o homem, se é o espírito, porque até o estalar da garganta, eles fazem ao mesmo tempo. E o espírito se desconecta, e vem um outro espírito, e suscita o homem, o outro que não bebeu, para novo trago. Então, quantas vezes nós começamos silenciosamente no uso de uma substância?
e não nos damos conta que temos sociedade, porque sempre estamos conectados pela lei de afinidade no bem ou no mal. Tudo que usamos, do ponto de vista do bem ou do mal, o fazemos com companhias. Porque uma nuvem de testemunhas se nos acompanham, e de testemunhas passam a ser coparticipantes junto conosco, tomando a fala de Paulo como referência. Então, dependendo da circunstância, um fator ou outro pode contribuir, me impulsionando para a dependência química, mais do que outros que estão sob a influência de outros fatores. Mas quase sempre são fatores múltiplos, e por isso é o olhar sistêmico, para que possamos fazer uma abordagem sistêmica. A Silvana Drummond pergunta: a droga tem influência espiritual? Pois a pessoa fica muito agressiva. A droga é uma substância química que, atuando no sistema nervoso central, altera o comportamento do indivíduo. Algumas são dissociativas, umas estimulam, outras deprimem, outras alucinam. E cada droga, ela resulta de uma interação com a natureza de cada pessoa. Então, para alguns, você vê, por exemplo, no álcool, tem pessoas que bebem e precisam beber muito para apresentar sintomas. Tem o outro que bebeu um pouquinho e já começa a ficar fora da casinha. Depende muito da vulnerabilidade de cada um. Então, a possibilidade de apresentar sintomas está relacionado não só à droga, mas a quem é o usuário da droga. E esse processo, ele tem maior ou menor repercussão de conformidade com essa combinação de fatores. E também dos espirituais que entram juntos. E o canabidiol em pacientes neurológicos? São substâncias que a medicina vem avançando nessa direção para destacar dos princípios que formatam a cannabis sativa, aquele, como o canabiol, que pode ensejar efeitos terapêuticos. As pesquisas estão sendo feitas nessa área e quantas pessoas poderão se beneficiar. Eu quero dizer aos internautas que eu, como homeopata, eventualmente, ou com uma certa frequência, passo a cannabis sativa, que está diluída homeopaticamente e que não tem substância química. E é uma matéria-prima para se fazer um remédio homeopático, estudado e que tem os seus benefícios. Mas a pessoa, quando toma a cannabis sativa do ponto de vista homeopático, por exemplo, uma dinamização como CH12, por exemplo, a centesimal Hahnemanniana número 12, ela não tem mais nem molécula da substância primitiva. Ela despertou a substância da virtude medicinal e o indivíduo vai tomar aquele remédio que não tem mais a química da matriz. Então, isso do ponto de vista homeopático. Do ponto de vista alopático, a grande dificuldade é fazer a discriminação e a separação dos princípios que compõem a planta propriamente dita, nas suas múltiplas expressões, para tirar a virtude de um ponto, de uma química dentro dela que beneficia o indivíduo. E isso tem sido feito especialmente nos Estados Unidos, onde os benefícios para as convulsões, processos neurológicos graves, processos que envolvem dor, têm sido encontrados resultados positivos. Mas a grande dificuldade, repito, é poder fazer a industrialização médica, retirando o princípio ativo medicinal da cannabis sativa como um todo, que não é a mesma coisa de tu fazer uso da cannabis, do canabiol e fazer o uso da maconha inteiramente como ela se apresenta in natura, fumando ou de uma outra forma, ingerindo os outros elementos constitutivos dela, que trazem, alguns deles, prejuízos incalculáveis. A Maria Lourdes pergunta: por que um membro da família faz uso da droga se teve boa educação e, de repente, depois de adulto, faz o uso dessa maldição? Às vezes, a família está bem estruturada e o indivíduo, depois de todo o investimento que a família teve e fez com ele se emancipa, como o perguntador diz, e opta por experimentar substâncias. E a família não tem essa responsabilidade nesse caso. Esse é um ponto
e que poderíamos dizer que numa árvore, onde os frutos, uma árvore bem ajustada, os frutos todos são bons, mas às vezes não tem um que pega bicho, comparativamente falando, que o fungo vem e alcança, simbolicamente falando, metaforicamente falando, didaticamente falando, numa família harmônica, às vezes os filhos todos saem bem, menos um, que fez uma escolha. E aí isso tem a ver com interferências espirituais, isso tem a ver com a sua história espiritual, isso tem a ver com uma demanda que ele enfrentou durante a vida e que ele não conseguiu superar, e aí, ao invés dele buscar ajuda, apoio e os recursos que a própria família lhes ofereceu, ele faz uma escolha outra, e aí entra por um dos caminhos. Como há famílias desestruturadas, em que o espírito dotado de evolução, que nascendo naquela família, ele consegue se sobrepor, não só à família, mas o ambiente onde ele nasceu, e ele não cai na dependência química. Mas são almas que guardam uma evolução que o colocam nessa condição de poder, evolutiva, de poder se sobrepor a uma influência negativa familiar e da sociedade onde ele está inserido. São exceções, são raros, mas existem. E o inverso, que está feito na pergunta, também existe. Nós somos livres para fazer escolhas. Não há uma determinação familiar e social. Há uma influência e nós podemos escolher ou não escolher. Por isso, na minha fala inicialmente, eu disse que nós precisávamos usar a palavra, a conjunção aditiva e não ou. Todos temos responsabilidade. Tem uma responsabilidade familiar, da árvore, e tem uma responsabilidade individual do indivíduo em si mesmo, que pode, num dado momento, escolher fazer um outro caminho, incluindo droga, por motivos variados, psicológicos, influência de amigos, por um estilo de trabalho que às vezes é demasiado, e aí ele quer usar aquela droga como se fosse um remédio, e começa nesses caminhos silenciosamente, por curiosidade, por desequilíbrio psiquiátrico. Muitos, por desequilíbrio psiquiátrico, usam drogas e fazem conexões também com o transtorno de substâncias, secundariamente. Mas tem uma doença psiquiátrica, desenvolve uma doença psiquiátrica, e aí passam também a fazer uso de substâncias psicoativas. Patrícia Santos pergunta: sou terapeuta e estou atendendo uma família onde a mãe era usuária de drogas e hoje 2 dos filhos de 17 e 13 anos usam e a filha de 8 anos é muito agressiva. Como ajudar melhor essa família? Você podia repetir a pergunta? A Patrícia Santos perguntou: sou terapeuta e estou atendendo uma família onde a mãe era usuária de droga e hoje 2 dos filhos, de 17 e de 13 anos, usam. E a filha de 8 anos é muito agressiva. Como ajudar melhor essa família? Cada família merece uma abordagem específica e nós não podemos, de modo algum, estabelecer uma regra que seja para todas as famílias. Mas um pai ou uma mãe que traga uma dependência no uso ou no abuso de substâncias, elas invariavelmente servem de modelo para os seus filhos. Então, é muito comum que os filhos, eles repitam a atitude dos pais positivas ou negativas. Então, é frequente de que os filhos, mais tarde, fazem o que os pais ensinaram ele a fazer no processo da convivência e do exemplo. É por isso que o exemplo é arrasador, ele arrasta. Então, não basta falar que droga faz mal, mas se eu faço o contrário, se eu uso. Eu digo, não fumo, mas eu fumo. Então, o filho vai ficar com o que o pai disse ou com o que o pai fez. A imagem e a convivência, ela é introjetada. O modelo está posto e a criança vai modelando inconscientemente os pais. Mesmo que ela ouça o pai dizer que faz mal, a mãe dizer que faz mal, mesmo ela vendo o pai bater na mãe alcoolizado, por exemplo, e ela até defender a mãe contra o pai, mais tarde corre muito risco desse filho fazer a mesma coisa com uma outra mulher. Começar a beber e querer espancar o outro. Ou essa filha, por exemplo, escolher um homem que bebe muito na expectativa de poder lhe dar
com uma questão que ficou pendente, que foi a relação de conflito com o pai. Solidária que estava a mãe. E ela vai buscando relacionamentos amorosos nos namorados que bebem. Ela está fazendo só o processo de transferência do pai que vivia em casa, da solidariedade que ela tinha com a mãe, que sofria, às vezes, processos vexatórios, e ela ficou impregnada. E ela modela a mãe, o comportamento da mãe, que às vezes não é adequado, e vai reproduzir mais tarde uma subserviência, uma atitude servil em relação a homens abusadores de álcool ou alcoólatras, e vai experimentar essa mesma convivência na expectativa de poder resolver dentro dela o problema com o pai que está guardado lá da sua história. Caríssimos amigos, queremos concluir a nossa fala dizendo o quanto nós precisamos implementar mais afeto em casa, mais espiritualidade em casa, mais convivência em casa, mais diálogo em casa, mais Jesus como referência de vida em casa, estarmos mais juntos nas celebrações familiares. E o quanto nós precisamos dar exemplos, inclusive dizendo para os nossos filhos, que às vezes nós passamos por isso, no momento próprio, dizer para ele o quanto nós fomos infelizes num dado momento, com tal comportamento em relação a substâncias, para criar dentro deles uma prevenção assentada em valores e princípios morais que assegurem aos nossos filhos a nossa melhor contribuição, sem nenhuma culpa, porque sempre nós fazemos pelos nossos filhos o que é aquilo que a gente deseja de melhor, mas a gente apresenta aquilo que a gente traz, que recebemos dos nossos pais. Então, digo como palavra final aos pais que estão nos ouvindo, não se encastelem em culpas. Aproveite a experiência, ajude os filhos naquilo que puderem, apoie para que isso não repita nos netos, ajude outros amigos a fazer essa campanha para que o lar se encha de mais sentimento, de mais convivência familiar, de mais cristianismo dentro de casa, e de que possamos conviver uma cumplicidade solidária, onde o abraço, o afeto, o beijo, o carinho não são substituídos por ninguém para quem a gente terceiriza a educação, muito menos por substâncias. Eu quero convidar os nossos amigos a encerrarmos o nosso encontro de hoje, orando por quantos vivem a experiência dolorosa da dependência química em casa, como usuário ou como co-participante da família nesta luta que é desafiadora. Pai de amor, nesses dias desafiadores, onde pior que um vírus que se multiplica ameaçando as vidas, vêm as substâncias tóxicas, ceifando lares, silenciosamente dominando governos, desgovernando corações juvenis, mesmo crianças ficando dependentes nas ruas. Ó Pai amantíssimo e bom, que possamos, no nosso lar, fazer o que estiver ao nosso alcance sob a Tua tutela, para resgatarmos da nossa história o melhor que podemos fazer, transformando os nossos ensaios equivocados em aprendizados felizes, as nossas quedas em lições que amealhamos e podemos agora compartilhar com outros, transformando-nos em agentes da saúde interior, não só corpórea, mas emocional, psicológica, espiritual. Seres que possamos agenciar o bem aonde estivermos, sem criticar ninguém que esteja caído na criminalidade do vício, às vezes envolvidos não só com a dependência, mas com crimes, sem criticar famílias, se não pudermos ajudar,
pelo menos orarmos para que os espíritos bons possam envolver as entidades infelizes que se associam aos dependentes, promovendo destruição e morte através das overdoses ou através de uma plataforma que se cria interiormente de pessimismo e negatividade que as impulsionam para o crime ou para o suicídio. Sê conosco, Pai amorável e bom. Nos entregamos a Ti, confiantes de que o Teu Filho amado Jesus, através dos benfeitores espirituais, nunca nos abandona e de que a qualquer momento é momento de recomeçar e de que hoje, talvez, seja um bom dia para mudarmos de rota e fazermos um novo caminho junto ao nosso corpo e junto àqueles a quem amamos que estão vitimados pelas substâncias tóxicas. Fica conosco e guarda-nos na tua doce e sublime paz. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br